Olá galera, espero que estejam bem. No vídeo de hoje eu irei comentar um pouco sobre a resolução do caso 3, ainda sobre a fábrica de velas Wedgwood. Nesse caso específico nós vamos resolver por análise de CVP, vamos comentar um pouco de margem de segurança e um pouco de grau de alavancagem operacional. Esse trabalho foi feito por mim, pelo Bruno Felipe, pelo Israel Mesquita, pela Juliana e pelo Pedro. Vamos lá, galera. O primeiro passo é analisar quais foram os resultados operacionais que foram dados para a gente nesse caso. Então, foi selecionado o terceiro trimestre da empresa e aqui algumas informações relevantes. A receita da empresa, aqui é uma divisão aqui dos custos variáveis, aqui é a somatória desses custos. Aqui é a margem, né, a subtração direta, os custos fixos, ou seja, receita menos custo variável mais custo fixo dá lucro. Então aqui a gente tem um lucro e quantas unidades foram vendidas para alcançar essa receita. Se a receita é essa e a unidade vendida é essa, a gente consegue achar o preço por unidade e é de R$ 7,99, fazendo essa divisão. Foi proposto apresentar esses resultados numa reunião do conselho e assim é muito técnico, muito chato ficar vendo os resultados em tabela igual essa. Então foi proposto um gráfico e nesse momento que o gráfico CVP é muito útil. Então vamos lá. O que consiste o gráfico CVP? Inicialmente em três retas, né? A primeira representando o custo fixo, a segunda representando o custo total e a terceira representando receita. O custo fixo, se eu vender 0 unidades, o custo fixo é 925, porque ele é fixo, ele é constante. Independente da quantidade que eu vender, o custo fixo sempre vai ser o mesmo. O custo variável, ele é uma reta com essa mesma inclinação, só que ela começa no zero. Então, se não vendeu 0 unidades, o custo variável é zero. E ela vai crescendo conforme aumenta a receita. Como aqui essa curva ela não representa o custo variável e sim o custo total, é a somatória dessa com, imagina uma curva aqui de custo variável, nessa inclinação. Então, na verdade, a gente desloca ela para começar no custo fixo. Ou seja, o custo total é o custo variável mais o custo fixo. O custo variável é zero, o custo total é fixo. Então, mas aumentou a unidade. Aí o custo variável é entre ação e o custo total é ascendente. A receita, assim, naturalmente, se eu não vendi nenhuma unidade, minha receita é zero e conforme eu for vendendo eu vou aumentando a receita. Nesse gráfico é importante a gente observar o ponto de equilíbrio, que é esse pontinho aqui, ó, esse pontinho roxo. O ponto de equilíbrio representa o momento em que as minhas receitas se igualam aos meus custos, ou seja, a partir deste ponto, os meus resultados começam a apresentar lucro. Então, a partir desse ponto, qualquer venda que eu fizer vai me gerar lucro. E abaixo desse ponto, se minhas vendas no final do mês estiverem abaixo desse ponto aqui, então eu tenho prejuízo. Como no caso ele vendeu 325 mil unidades e esse ponto aqui é quando se alcançam 225 mil unidades, então ele vendeu quase 100 mil unidades acima do ponto de equilíbrio, ou seja, ele teve lucro nessas unidades. Mas por acaso, se ele tivesse vendido menos, ele teria prejuízo. Outra coisa que dá para observar pelo gráfico CVP é a margem de segurança. A margem de segurança é até quanto eu posso perder em vendas sem que eu fique devendo os custos fixos, né? Porque às vezes é o aluguel, é isso, é aquilo. Então, no ponto que eu estou hoje, quantas unidades eu posso decair sem que eu perca sem que eu entre no negativo. Então, isso é representado por essa área aqui, ó, nesse exato ponto e entre as duas curvas. E esse valor a gente calculou é de 794 mil, que é esse espaço aqui, que é quanto da receita que ele pode deixar de ter. Vamos dar sequência. Aí, quando foi apresentado aquele gráfico, surgiu duas simulações. A primeira, se eu aumentar 20% na comissão de vendas, que é um custo variável, quanto e esses 20% representarem um aumento real de 5% nas vendas. Como que isso vai impactar meu lucro? Então vamos lá, aumentou 20% da comissão de venda, aumentou o custo variável, beleza? Não sei se vocês lembram que o custo variável era 1.200.000 alguma coisa, agora é 1.300.000.
esse aumento equivale aos 20% da comissão de vendas. O preço do produto continuou constante, o custo variável continuou constante, o que mudou, o custo fixo, desculpa, o que mudou foi o custo variável, ok? E aumentou a comissão de vendas, ou seja, aumentou a quantidade de unidade e aumentou também, se eu vendo mais, a minha receita é maior. Do mesmo jeito, se eu vendo mais e o meu custo fixo não muda, então eu consigo diminuir o custo por unidade, beleza? 5% de 325 mil foi um aumento mais significativo do que os 20% na comissão de vendas. Então eu consigo um custo variável por unidade também menor, porque absolutamente o número de vendas aumentou, embora numa proporção menor, uma proporção de 5%, em números reais aumentou, superou o aumento da comissão de vendas. Então a gente consegue reduzir o custo fixo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai conseguir sim aumentar o lucro dele. Por quê? Porque ele está vendendo mais unidades e o aumento na venda de unidades é superior ao aumento na comissão de vendas, ok? Como que a gente observa isso? Pelo ponto de equilíbrio. Antes o ponto de equilíbrio era 225 mil. Aqui, agora é 221 mil. Então caiu de 225 mil para 221 mil unidades. Ou seja, ele pode vender menos unidades porque o custo por unidade diminuiu. Beleza? A receita total dele aumenta, a margem de segurança dele aumenta e o lucro, que eu acho que eu não falei no slide anterior, que é a área calculada entre essas duas curvas, também aumenta. Então falta um conceito para apresentar para vocês, o grau de alavancagem. Como que essas alterações elas aumentam? Enquanto elas aumentam o meu lucro. Porque eu fixei que ele vai aumentar as vendas e eu fixei o aumento da comissão. Como que eu calculo qual que é o aumento real? Por grau de alavancagem, beleza? Então, o grau de alavancagem eu faço a variação do custo pela variação da receita. Então, a minha receita aumentou em quanto? X. O meu custo aumentou em quanto? X. Divide um pelo outro e eu acho o grau de alavancagem. Então, nesse caso, foi de 3,21%, tá? Como a alavancagem é variação, então é calculado em porcentagem. Situação 2. Eu aumento o investimento em publicidade. Publicidade é um custo fixo, então eu aumento meus custos fixos em 150 mil e isso vai me causar um aumento de 4% nas vendas. Compensa investir 150 mil para causar 4% nas vendas? A análise é bem semelhante, só que agora em vez de mexer no custo variável, eu mexo no custo fixo. Da mesma forma, 4% das vendas supera os 150 mil nos custos fixos, então o custo por unidade também vai cair, porém é muito mais próximo do que a situação anterior. Pode ver que lá caiu de 25 mil para 225 mil para 221. Aqui aumentou. Aí você fala, ué, mas por que aumentou? Porque o custo fixo subiu. Lembra que ele era constante? A linha dele estava mais ou menos aqui. Agora ele subiu para cá. Então, o ponto de equilíbrio naturalmente aumenta, mas ainda assim está dando lucro. Porque pela margem de alavancagem, a gente vê que alavanca, entre aspas, o lucro em 0,7%. A outra situação aumenta em 3,21%, ou seja, a outra situação é mais rentável. Mas essa aqui ainda assim aumenta. Beleza? Então, a apresentação de hoje era para discutir um pouco de como funciona a análise CVP e mostrar o que acontece nas simulações. Se o conselho perguntasse o que é melhor, aumentar em 150 mil a publicidade ou aumentar a comissão de vendas, que é a simulação anterior, obviamente compensa aumentar a comissão de vendas, o resultado vai ser melhor. Muito obrigado pela atenção, se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal, qualquer dúvida deixa aqui embaixo e até a próxima.